Bom, boa tarde. Não sei como você está assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde e boa noite. Se você chegou até esse ponto, acredito que foi o criador, que trouxe vocês até aqui para assistir esse vídeo. E nesse vídeo eu peço que assistam alguns minutos do vídeo para que vocês depois decidam se vão assistir completamente ou se vão mudar o canal para assistir qualquer outra coisa. Nesse estudo, que é um estudo de apresentação, vou falar sobre Gênesis 5:32 e Gênesis 11:10, que faz referência à parte de Noé, que é uma parte muito importante das Escrituras, principalmente no momento que estamos vivendo agora, porque a época de Noé, ela retrata o quê? Ela retrata o fim do tempo, o fim dos tempos naquela era, que é uma representação do fim dos tempos da nossa era, E com isso, todos aqueles fatos que aconteceram naquela época são muito importantes, porque as Escrituras, além de ser um livro de história, ela é um livro de profecias, porque o Criador é aquele que era, é aquele que é e aquele que sempre será. Com isso, com essa passagem das Escrituras, ela está querendo dizer o quê? Que o Criador, ele conhece o passado, presente e futuro. E sabendo disso, sabemos que o Criador, já sabendo todas as coisas que iam acontecer, ele gravou durante a história, no processo da história, as coisas futuras, que iam acontecer como mensagem para nós, para a nossa época que estamos vivendo agora. E por que eu falo para nós? Não só para a nossa época, para várias outras épocas, mas principalmente para a nossa época, porque nós estamos na época do tempo do fim, exatamente. Nós estamos vivendo a época do tempo do fim. O Salvador, quando veio à Terra, ele falou que o tempo do fim será como nos dias de Noé. Então, quando ele falou aquilo, ele falou para que a gente procure conhecer mais o tempo de Noé, porque no tempo de Noé está o segredo, está a revelação de muitas coisas que aconteceram e que vão acontecer no tempo vindouro, que é o tempo que estamos agora. E em Gênesis 5:32, as Escrituras dizem o seguinte: quando Noé completou 500 anos, gerou seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E o dilúvio, ele veio no ano 600 da vida de Noé. Então, esses fatos dos filhos de Noé e a relação do dilúvio são importantes. Mas antes de continuar aqui, é muito importante a gente saber essas informações aqui sobre Noé e sua esposa Noema. Porque Noé era descendente de Sete, que era filho de Adão. Já Noema era descendente de Caim. E 1 João 3,12 diz que Caim é filho do maligno. E o maligno a gente sabe que é o diabo. Então as Escrituras dizem que Caim era do maligno. Mas não vou entrar nesse detalhe sobre essa questão agora nesse momento. Vamos voltar ao estudo aqui, porque essa parte era muito importante vocês conhecerem. Então, sabendo desses fatos, vamos agora para Gênesis 11:10, que é após o dilúvio, quando fala sobre a descendência do filho de Noé. E lá diz o seguinte: quando Sem, ao completar 100 anos, gerou seu primeiro filho, e isso foi 2 anos após o dilúvio. Ou seja, quando Sem completou 100 anos, gerou seu primeiro filho. E isso foi há 2 anos após o dilúvio. Então, Sem, no ano do dilúvio, ele tinha 98 anos. E essa formação aí é uma informação crucial para a gente entender as coisas que aconteceram. Então, Sem, um dos filhos de Noé, tinha 98 anos no ano do dilúvio. Só que Noé teve o primeiro filho com 500 anos. Então, o primeiro filho, no ano do dilúvio, tinha 100 anos. O segundo filho de Noé, no dilúvio, tinha 99 anos. E Sem era o filho mais novo.
ele tinha 98 anos quando aconteceu o dilúvio, quando ocorreu o dilúvio. Então, essas idades aqui são as idades dos filhos de Noé quando aconteceu o dilúvio, porque Noé teve o primeiro filho com 500 anos. E Sem teve primeiro filho, 100 anos, quando tinha 100 anos, que era 2 anos após o dilúvio. Então, sabendo dessas informações, vamos dar continuidade ao estudo. O dilúvio, ele veio no ano 600 da vida de Noé. E no dilúvio foram salvas 8 pessoas, incluindo o próprio Noé. E quando dividimos as 8 pessoas pelos anos da vida de Noé no dilúvio, nós temos 75 anos, que representa o valor de cada pessoa representada na arca. E é importante salientar que no dilúvio, toda a carne na face da terra pereceu, toda a carne na face da terra morreu, só restando viva as 8 pessoas do dilúvio e os animais que com eles estavam na arca. Então, foi dos filhos de Noé que foi repovoada toda a face da terra. Foi a partir daqui que veio a repovoação de todo ser vivo humano na face da terra. E no dilúvio, os filhos de Noé tinham os seguintes anos. O primeiro filho tinha 100 anos, o segundo tinha 99 anos, e Sem, que é o filho mais novo, ele tinha 98 anos. Quando somamos os anos dos filhos de Noé no dilúvio, que foram eles que repovoou a terra, nós temos 297 anos. Então, quando pegamos 297, multiplicamos pelos anos que cada pessoa representou, dos anos da vida de Noé, no tempo do fim de Noé, nós temos o seguinte valor: 22.275. Então, os anos dos filhos de Noé, que representou a repovoação da face da terra, deu 297, multiplicamos por 75 anos, que foram os anos que cada pessoa representou no dilúvio, então nós tivemos aqui um número de 22.275. E esses 22.275 representa os anos do tempo do fim na nossa era. Então, os anos do tempo do fim na nossa era representa essa soma aqui, justamente. Então, muitos acreditam, assim como eu acreditava até pouco tempo atrás, que os anos do tempo do fim seriam apenas 7 anos. Eu falo apenas 7 anos porque são mais do que 7 anos os anos do tempo do fim. 7 anos são os anos da tribulação. E o próprio Salvador, quando ele pregou, falando sobre as coisas vindouras que era do tempo do fim, e ele tem uma passagem lá que ele fala: mas acautelai-vos, que o fim não será próximo, o fim não estará próximo. Ou seja, está querendo dizer que o fim não seria rápido. Então, os anos do tempo do fim não são 7, são mais do que 7, justamente. Os 7 anos são os anos principais, são os anos da tribulação. Mas os anos do tempo do fim não são 7, são mais do que 7. E o Criador me deu essa revelação, que não são mais. E vocês, ao longo do estudo, vocês vão entender e vão comprovar por si próprio que não são apenas 7 anos. E tudo isso tem uma justificativa por ser mais anos. E vocês vão entender posteriormente, mais na frente do vídeo. E eu vou dar uma pequena pausa e vou mostrar para vocês agora os anos que compreendem esse valor aqui, 22.275. Então, os anos de início do tempo do fim, eles iniciam aqui, 2020. Muita gente já vai ligar uma coisa com a outra aí, e não é à toa. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 26, 2027, 2028,
2028, 2029 e 2030. E a soma desses valores, desses anos, nós temos o valor de 22.275. E esse valor, que eu não vou falar agora o motivo, mas ele há uma representação muito grande. Vai ser tema de um outro vídeo, que aí vocês vão entender o porquê desse número que representa os anos do tempo do fim. Então, os anos dos filhos de Noé, que representou toda a repovoação da face da terra, multiplicado pelos 75, que foram os anos que cada um representou no dilúvio, da geração do fim do dilúvio de Noé, é o que representa a soma dos anos do tempo do fim na nossa era, né? Então, veja que negócio tremendo. O Criador, ele é perfeito demais. Então, essa soma aqui, a somatória dos anos dos filhos de Noé no dilúvio, vezes os anos que cada um representava no dilúvio da vida de Noé, deu o valor de 22.275, que representa os anos do tempo do fim na nossa era. E o dilúvio representou isso, representou o tempo do fim na era de Noé. E o próprio Salvador, quando ele veio, ele falou que o tempo do fim seria igual aos dias de Noé. Por que seria igual aos dias de Noé? Porque os dias de Noé representou os anos do tempo do fim da nossa era, que é o final dos tempos. Então, os anos do tempo do fim não são de 7 anos, como muitos, incluindo eu, pensavam. Não, eles são 11 anos. 11 anos. Mas por que 11 anos? Tudo tem uma explicação. Então, tudo está lá ligado em Gênesis. Então, quando a gente volta lá para Noé, eu vou voltar especificamente para Noé, que poderia voltar até mais, mas eu vou voltar para Noé. Nós vemos que Noé, ele representava 2 gerações. Contando de Adão até Noé, nós temos 10 gerações. Nós temos 10 gerações. Porém, Caim, que é filho do maligno, ele foi e matou Abel. Então, por isso que o tempo do fim será com 11 gerações, porque o primeiro tempo do fim terminou aqui e o segundo terminará aqui, com 11 anos. Então, essa é uma explicação um pouco mais básica porque dos anos do tempo do fim ser 11. Porque Noé representou a primeira destruição, que Noé representava a 10ª geração, e o tempo do fim, a segunda destruição total, será com 11 anos, porque representa a geração que foi morta por Caim, filho da serpente, filho do maligno. E vamos comprovar que são 11 anos do tempo do fim, novamente com o número 22.275, de uma outra forma, ligada novamente com Noé. Eu vou apagar o quadro e vou explicar de uma outra forma. E até no livro de Apocalipse nós encontramos essa mesma resposta. Vamos lá. Então, Noé, ele representava a 10ª geração e ao mesmo tempo representava a 11ª geração. E o dilúvio, ele veio em qual ano? O dilúvio, ele veio no ano 600 da vida de Noé. Então, a primeira destruição veio na geração de número 10, que foi a de Noé, e o dilúvio veio no ano 600. A última destruição é referente à geração de Noé e também será como nos dias de Noé. Confere? Então, quando somamos os dois valores, nós temos o valor 22.275
200. Só que no dilúvio, Noé, cada geração do dilúvio que sobreviveu, representou o número 75. Então, quando somamos 75 com 2,200, nós temos novamente os anos do tempo do fim, que seriam os 11 anos do tempo do fim. Então, os anos do tempo do fim, eles não são de 7 anos, eles são de 11 anos. E desses 11 anos, ainda está subdividido em 3 etapas, que são 10 anos, onde já inclui os 7 anos da tribulação, e os 11, quando completa os 11 anos na última etapa. Então, ele está subdividido em 10 anos, que é os anos que é referente à primeira destruição de Noé, que é esses anos onde tem o início das dores, quando iniciou em 2020, que foi com a pandemia, que muitos acham que é apenas uma pandemia comum, e não é. E vai até o 11º ano, já incluindo os anos da tribulação. Então, quando pegamos essas etapas aqui e passamos para o cálculo, nós temos a seguinte situação. Quando pegamos o valor dos 22.275 e subtraímos o 11º ano, que seria o ano 2030, nós temos o valor de 20.245. E esses 20.245 é o fechamento do milênio, porque o Criador assim determinou. O Criador estipulou 70 semanas para concluir todas as coisas. E 70 semanas vezes 7 é igual a 490 anos, dos quais já foram cumpridas 483 anos, quando Jerusalém foi destruída na Guerra de Massada. Então, faltaria só 7 anos, que já está incluso aqui. Então, quando completar esse valor aqui, nós fechamos a profecia dos 70 anos, porque é igual, fechamos o zero, porque o zero não tem valor, nós temos 490 anos. Então, vocês aí vê a profecia sendo fechada aqui, porque esse valor aqui representa o último ano, que é o ano da criação do novo céu, da nova terra. Como vocês viram, faltaria 7 anos. O 11º ano é o ano 2030, menos o ano 2030, nós temos esse valor, que multiplicado, abatemos o zero, porque o zero não tem valor, vezes 2,45, nós temos os anos 490 anos, que são os anos do fechamento das 70 semanas de Daniel. Agora vamos novamente comprovar esses 11 anos, esses 11 anos referente a esse número, no livro de Apocalipse, que fala sobre a nova cidade do Criador, a cidade santa do Criador que desce do céu. Eu vou dar uma pequena pausa, vou escrever aqui algumas coisas e retorno já. Então vamos falar agora sobre Apocalipse 21, do 10 ao 17, que trata sobre a cidade santa, a cidade que desce de junto do Criador, que é a cidade que o Criador fará na conclusão do milênio, quando o Criador fará um novo céu e uma nova terra. E lá, nesses capítulos e versículos, o Criador fala sobre as medidas da cidade santa, e ele segue falando, o anjo segue falando, que a cidade era quadrada, seu comprimento, largura e altura são iguais, e o comprimento da cidade era de 12.000 estádios. Então, nós temos 12.000 estádios. E quanto é um estádio? Vamos compreender isso agora.
Se você tem umas escrituras como essa, dê preferência a ela, a Bíblia de Jerusalém, porque ela não tem uma tradução um pouco mais fiel. Então, quando você pega aqui no final da Bíblia, nas escrituras, você vai encontrar aqui o valor do estádio. Aqui, ó, o estádio é de 185 metros. E por que está em metros? Porque o Criador assim queria. Porque lá fala que a cidade era medida com medidas humanas. Né? Medidas humanas. E o metro, 185 metros. E o metro, ele está subdividido em 3 escalas, pelo menos as que eu conheço, que seriam decímetro, centímetro e milímetro. Quando pegamos e calculamos os 12.000 estádios, nós temos o seguinte valor. E as escrituras dizem que foi medido com medidas humanas, que serviu para a gente saber, para confirmar que era o estádio, né? Ele está em metros. Só que nós sabemos que o tempo do fim, eles são 11 anos. Porém, dos 11 anos, nós retiramos o quê? 10 anos, que são os anos de fato de período de tribulação, porque o 11º ano, ele é a criação dessa cidade aqui, que nós estamos falando aqui agora, que seria a criação do novo céu, da nova terra e da cidade santa, né? O 11º ano. Então, seria aqui o período de tribulação, né? Seria aqui o período de provação que a igreja passaria, seria com os 10 anos. Então, quando pegamos esse cálculo feito com as medidas humanas, que está em metros, que serviu para identificar que realmente seria esse valor aqui, nós pegamos o valor que encontramos e dividimos por 10 e vamos encontrar o valor de 22.200. Ó, já estamos perto. Então, em Apocalipse 21, do 10 ao 17, encontramos o número 22.200 e sabemos que o dilúvio veio no ano 600 da vida de Noé e que foram salvas 8 pessoas do dilúvio. E que as 8 pessoas que foram salvas por causa de Noé, que tinha 600 anos, incluindo Noé, nós temos 75 anos, que são os anos que levou a salvação de cada indivíduo. Foi os anos para cada indivíduo que foi salvo na Arca de Noé. Então, quando acrescentamos aos 22.200 mais 75, nós temos novamente o número 22.275, que é referente aos anos de 2020, ano que iniciou a pandemia, que muitos acham que foi uma simples pandemia, a 2030, que são referentes aos 11 anos do tempo do fim. Então, inicialmente, vocês estão vendo e comprovando por si só que o tempo do fim são de 11 anos e não apenas de 7. Então, agora, para comprovar de vez que o tempo do fim ele é de 11 anos, que representa o número 22.275, nós vamos lá para o plano de salvação do Criador. Porque o plano de salvação do Criador ele é muito importante e é ele que vai nos mostrar os anos do tempo do fim. E o plano de salvação do Criador, ele foi posto em prática por 2 pessoas, que foram elas, João Batista e o nosso Salvador. E quando o plano de salvação foi posto em prática, tanto João Batista tinha 30 anos, como o nosso Salvador tinha 30 anos. E como é que comprovamos que ambos tinham 30 anos? Quando chegamos no livro de Lucas 3, 23, está escrito o seguinte: ao iniciar o ministério, o Salvador tinha mais ou menos 30 anos. Então aqui nós estamos comprovando que o Salvador ele tinha 30 anos.
E como o Salvador tinha 30 anos e a relação dele com o João Batista era de 6 meses, logo, os dois, quando iniciou o plano de salvação, ambos tinham 30 anos. E quando o anjo visitou Maria, ele falou: Maria, coloca esse nome no menino, porque ele será a salvação do seu povo. Então, no hebraico, a palavra que é destinada à salvação, ela se escreve dessa forma. A palavra hebraica que é destinado à salvação, ela se escreve dessa forma. E as letras hebraicas correspondem a números, onde nós temos, referente a essa letra, nós temos o número 70, e essa letra nós temos o número 300. E quando somamos as letras que formam o nome salvação, nós temos o número 370. E o nosso Salvador, ele veio na geração de número 75. E como comprovamos que o nosso Salvador veio na geração de número 75? Comprovamos também em Lucas 3:23, que fala sobre a genealogia de nosso Salvador. Então, quando contamos as gerações desde Adão até José, que é o marido de Maria, mãe do Salvador, nós temos 75 gerações. Então, aqui nós já temos agora todas as informações necessárias para encontrar os anos do tempo do fim. E como é que fazemos isso? O plano de salvação, ele foi imposto por João Batista e pelo Salvador, que tinha 30 anos, ambos, quando implantou o plano de salvação. Então, quando somamos os anos dos dois, quando implantou o plano de salvação, nós temos o número 60. E o número 370, que é destinado à palavra salvação, nós vamos calcular 370 vezes 60, que são os anos que os dois implantou o plano de salvação. Então, nós vamos encontrar o número 22.200. E como a geração do nosso Salvador veio na geração de número 75, nós somamos o número 22.200 mais 75, que representa a geração que veio à salvação. Então, nós temos o número 22.275, que são a soma dos 11 anos do tempo do fim. Então, no próprio plano de salvação do Criador, nós encontramos o número 22.275, que representa os 11 anos do tempo do fim, exatamente. Comprovado com A mais B, que o tempo do fim eles são de 11 anos e não apenas de 7. E não posso me seguir muito nesse contexto, porque tem estudos que têm que ser por etapas. Então, para que vocês compreendam o porquê desse número aqui representar o tempo do fim, é necessário voltar lá para o início de tudo. E aí teria que ser num outro vídeo para poder explicar o porquê do 75 ser tão importante e porquê desse número aqui representar os anos do tempo do fim e porquê esse número representou os anos do tempo do fim que salvou cada indivíduo no tempo de Noé. Porque os dois estão interligados e os dois estão interligados na nossa era. E é esse número que representa os anos do tempo do fim na nossa era. Porque Noé, como eu falei anteriormente, Noé representou duas gerações ao mesmo tempo. Noé representava a 10ª geração, como também representava a 11ª geração. Sendo que o dilúvio ele veio no ano 600 da vida de Noé, que multiplicado pelas gerações que Noé representava, nós temos o número 6.066. E esse número representa os anos que dá impulsionamento aos 7 anos da tribulação, que são os anos 2021, mais 2022, mais 2023, que é igual a 6.066. E se nós pegarmos
aquele número e retirarmos o zero, nós temos o número 666, que muitos acreditam ser o número da besta. No mais, vou encerrar esse estudo por aqui. Esse vídeo será só um vídeo de apresentação, um pouco do estudo que tenho para apresentar, que o criador me apresentou e eu estou apresentando para vocês. Bom, estamos encerrando aqui essa primeira parte do estudo. É um estudo, como eu falei, um estudo apenas de apresentação. Eu não pude dar todo o conteúdo que tinha de cada parte. Fui pegando partes isoladas porque a parte que teria para complementar essa parte do estudo teria que ter um outro entendimento que eu não poderia voltar, não poderia dar inicialmente. Então, por fato de que teriam que explicar um pouco com mais detalhes e aí muitos não iam querer assistir o vídeo. Então, esse estudo foi um estudo apenas de apresentação para que crie o interesse da pessoa assistir, porque são coisas fortes, são coisas que estão para acontecer e que, independente de você acreditar ou não, você está comprovando por si só, que o Criador deixou pista, que o tempo do fim chegou, e que estamos à beira dele. E todas essas revelações, quando eu estava orando, eu me deparei com um texto de Isaías que fala o seguinte, que é esse texto aqui, Isaías 46, do 9 ao 11. Lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, porque eu sou, aqui você vai encontrar esse nome aqui. Eu vou substituí-lo, por enquanto, por a palavra Pai. Depois eu explico no final o porquê, ok? Então, vamos lá. Então, fala o seguinte, lembrai-vos das coisas passadas há muito tempo, porque eu sou Pai, e não há outro. Sim, eu sou Pai, e não há quem seja igual a mim. Desde o princípio, anuncio o futuro, desde a antiguidade. Aquilo que ainda não acontecera, eu digo, o meu projeto será realizado. Cumprirei aquilo que me abraça. Então, o Criador está mostrando aqui que ele já anuncia o tempo futuro desde a antiguidade. E quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei pensativo, eu digo, poxa, se ele já anuncia desde a antiguidade, desde os primórdios, está tudo aí. Temos que pesquisar e procurar entender essas coisas. Então, aí eu encontrei um outro texto em Jeremias que fala o seguinte, Jeremias 33, que está escrito o seguinte, que o Criador vai revelar essas coisas. Mas como? Ele diz o seguinte, clame a mim e responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu digo, então, como é que esse povo sempre chamou, pelo nome dele, e ele nunca revelou nada a ninguém, que é esse nome aqui, que a gente acreditava ser o nome verdadeiro. Digo isso porque antes de iniciar esse estudo, eu descobri que o nome do Criador não é esse. E eu digo, poxa, então se ele não revelou nada a quem invoca esse nome, porque todos aí na face da terra, pelo menos a grande maioria, invoca esse nome aqui. Mas esse não é o nome do Criador que é falado lá em Israel. Esse não é. Então, eu orei no nome verdadeiro, porque eu já conhecia há algum tempo o nome verdadeiro, e eu orei, clamei no nome dele e pedi, não para mim, mas para outra pessoa, que ele apresentasse essas coisas para glorificar o nome dele, para mostrar as coisas que estão para acontecer às pessoas. E foi uma surpresa, porque o Criador foi me dando entendimento. E o nome do Criador, no original, em hebraico, ele se escreve assim. Não sei se eu vou conseguir escrever direito, mas acredito que é mais ou menos isso. Esse é o nome divino, do Criador em hebraico, que é Yud-He-Vav-He, que na transliteração não é tradução, é transliteração, é pegar as mesmas letras que correspondem isso aqui lá do hebraico e transformar para a nossa língua, seria esse nome aqui. Seria esse nome aqui, Ial. E a gente já ouviu esse nome o tempo todo, Ial no gato, porque
porque as escrituras em Salmo 148 falam que os animais vão louvar o nome do Criador. Falam que o Salvador, quando ele veio na face da terra, que as crianças estavam indo para ele, os apóstolos foram e bloquearam as crianças para não chegar a ele, e falou: não prenda as crianças de chegar a mim, porque não leste que é da boca das crianças que vem o perfeito louvor, né? E aí eu encontrei, pesquisando, coisas, é só você pesquisar que você vai encontrar na internet crianças falando o nome do Criador, como esse aqui, Então, crianças falando o nome do Criador, porque está escrito isso. Outro fato que vai corroborar que o nome seria esse, né? Que seria esse aqui, é o fato do nome do filho. Então, nas escrituras fala que o filho herdou o nome do pai. E o nome do pai é esse, né? E o nome do filho herdou o nome do pai. Você não vê esse nome aqui no nome Jesus, porque Jesus também é um nome falso. Por que é nome falso? Porque o próprio Salvador deixou pista disso. Ele disse que todos vos odiarão por causa do meu nome. Todos vão odiar. Se é todos, é todos. Ele não é mentiroso. Ele disse que todos vão odiar vocês por causa do meu nome. E o nome Jesus é aceito em tudo que é canto. Então esse nome não é o verdadeiro, porque o próprio Salvador disse que vão odiar as pessoas vão odiar você por causa desse nome verdadeiro, que é o nome dele. E ele recebeu o nome do Pai. E no hebraico, a gente sabe que ele veio para salvar o povo, né? E as escrituras dizem que quando Maria recebeu a visita do anjo, ele falou: coloca o nome da criança nesse nome, porque ela salvará o seu povo. E qual foi o nome que ela colocou? Ela colocou o nome, o anjo mandou colocar o nome que recebe o nome do Pai, porque as escrituras dizem que o filho herdou o nome que está acima sobre todos os nomes, que é o nome do Pai, que é Ial. Só um momento. O filho herdou o nome que está acima de todos os nomes. Qual o nome? O nome do Pai. Ial. E no hebraico, a palavra aqui destinada à salvação, ela representa isso aqui, ela é o Shá. Shá no hebraico, ela tem um significado de salvação. Então, o nome do filho do Criador significa Yahshua. Está significando dizer que o Pai é a salvação. E o Pai salva intermédio de quem? Do seu filho, Yahshua. Então, esses nomes são os nomes verdadeiros. E foi nesses nomes, e não nesse aqui, que é falso, foi nome criado pelos homens para te afastar do Criador, que eu clamei. Foi nesse nome, e foi nesse nome que eu clamei, pedi ao Criador que me desse alguém entendimento. O nome aqui ficou baixo, não deu para perceber. Eu vou colocar ele aqui em cima, ficou um pouco. Não deu para ler. O nome é Yahshua. Peço perdão na minha escrita, porque eu não sei mexer muito com quadro branco. Então, Yahshua é o nome do Filho. Então eu clamei, foi nesses nomes, no nome do Pai e no nome do Filho, mais no nome do Pai, porque o Pai é que tem que ser adorado, não o Filho. E muitos adoram o Filho, adoram o Pai, não sabem nem o que está adorando. E o próprio Filho disse: somente ao Criador adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O próprio Salvador, que foi Yahshua, que Ele veio em nome do Pai dele, mas não quiseram recebê-lo. E Ele mesmo disse: eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Mas se vir outro em meu nome, esse vocês receberão, que foi esse. Eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Se vir outro em meu nome, esses vocês receberão. E receberam esse aqui. E se você comprovar, sabe que o Filho disse que todos vão odiar.
vocês por causa desse nome aqui. Se você pregar esse nome aqui, você será odiado, sem sombra de dúvida. A primeira pessoa que você falar esse nome, ela já passa a olhar você diferente, já passa a dizer que você é doido, porque o próprio Salvador foi chamado de doido. Ele é charlatão, um fanático louco! Porque já naquela época, já falavam nomes escondidos que não era o nome do Criador, né? Então, o próprio Salvador foi chamado de louco. Imagine você se pregar esse nome aqui. E o Salvador disse: todos vos odiarão por causa do meu nome. Por esse nome aqui, ninguém é perseguido, ninguém é menosprezado, porque esse é um nome aclamado, porque ele mesmo disse: eu vim em nome de meu Pai, mas não quiseram me receber. Eu vim em nome de meu Pai, Ial, mas não me quiseram me receber. Mas se vir outro em meu nome, esse vocês receberão, que foi esse aqui. Então, eu clamei, foi o nome de Ial e de Alcha, e foi eles que me deram essa revelação, porque está escrito que o filho recebeu todas as coisas, porque ele disse: todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém vai ao Pai senão por ele, e ele revela a quem ele quiser. Está escrito isso, e a intermédio do Pai e do Filho foi que eu recebi essas revelações e outras que pretendo apresentar para vocês. E aqueles que quiserem assistir, por mais que não acreditem no que eu estou falando, pode pesquisar, né? Vocês são livres para acreditar ou não, porém eu peço encarecidamente que procure a respeito disso aqui. Saiba que o nome original no hebraico do Criador é esse, né? Pesquisem que você vai encontrar, né, falando sobre o nome. Tanto se você pesquisar o nome Jesus no hebraico, você vai ver que vão botar um nome desse aqui parecido com esse. Vão dizer que é Yahoshua, para não mostrar o nome verdadeiro. Então, mostrando que o nome já é bem parecido com esse. Botam Yahoshua ou Yeshua, que Yeshua não é o nome verdadeiro, para não mostrar o nome verdadeiro, porque o nome verdadeiro traz salvação. Então, eles tentam de toda forma esconder, para não trazer. Então, se é Yeshua, por que botaram Jesus? Entendeu? Então, tudo isso aí é para a artimanha do inimigo, para esconder a verdade de você. Por isso que ele chegou, o Salvador, quando foi lá no templo, e ele chamou os fariseus de malditos, né? Chamou-eles de hipócritas e malditos. E ele fala até isso em filmes, mostram isso. Então o próprio Salvador falou a respeito dessas pessoas que se dizem homens líderes religiosos, que na verdade escondem isso aqui de você. Muitos, também por não conhecer, mas muitos conhecem e não lhe falam a verdade. Porque se falar a verdade, vai libertar vocês de lá. E eles não querem isso. Então, cuidado, pesquisem. Então, muitos líderes falam mentiras. E o próprio Salvador, quando ele entrou lá dentro, ele falou que são malditos, né? Porque vou botar um vídeo aí mostrando que o Salvador fala que eles são malditos, porque escondem, mentem diante da lei, seu próprio benefício, né? Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Eles escondem o nome verdadeiro, apresentam um nome falso, para que você não tenha salvação, para que você fique dependente dele, porque a verdade liberta. Não estou dizendo que aquela passagem, conheça a verdade, elas vos libertará, que é uma passagem verdadeira. Não estou dizendo isso, estou dizendo que é uma verdade, né? E foi através desse nome que eu clamei, e foi através desse nome que o Criador me deu esse entendimento. E creio que até hoje nenhum veio trazer entendimento parecido com esse, nesse nome. Porque nesse nome não há Criador. E por que isso? Porque o Criador não deu revelação nesse nome. Porque o próprio Criador disse que não daria. E onde é que está isso?
Está isso em Isaías 48, 11. 11, né? 48 e 11. O Criador fala: por causa de mim mesmo, e só de mim mesmo, é que agirei com efeito, como haveria de ser profanado o meu nome. A minha glória não darei a outro. Ou seja, para que você não venha dizer que meu ídolo fez isso ou meu ídolo fez aquilo. Então o próprio Criador afirma que a glória dele não dará a outro. Ele não dará entendimento para quem chama ou para quem glorifica esse nome. Porque é um nome que não é o nome dele. Se você chega na casa de uma pessoa e chama pelo nome de uma pessoa que não atende ninguém daquela casa, se você chegar na casa de Isaías, por exemplo, e chamar João ou Marcos, ninguém vai aparecer. Ou no mínimo vai aparecer, nem aqui não, é em outro lugar. Bem assim é o Criador. O Criador disse. Quando você for ler o Salmos 91, você vai ver lá que o Criador diz: livrá-lo-ei, protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Pois conhece o meu nome. Está lá, Salmos 91. Isso é prova que o Criador faz distinção daqueles que conhecem o nome dele e daqueles que não conhecem o nome dele. Não estou dizendo que você não vai ter salvação. Você tem salvação. Porém, para que você tenha salvação, primeiro há uma purificação. Seja ela na tribulação, seja ela de alguma outra forma. Então, o Criador, ele tem os meios dele de corrigir seus filhos. Né? Muitos não querem entender, você fala e não quer nem aceita esse nome, porque é bíblico isso para não aceitar. Né? Então, eu digo assim, o fato de você não crer não impede de você pesquisar se esse nome confere ou não. E você pesquisar, porque as Escrituras têm várias passagens que deixam falando, tem várias provas que falam que esse nome é verdadeiro. Mas aí fica a critério de cada um.